Esse mês de maio, são dados levantados aqui pela nossa reportagem, pelo RCN Notícias, segundo os dados e os números divulgados pelo boletim da Covid aqui no município, esse mês de maio nós temos aí registrado o maior pico de casos confirmados da doença desde o início da pandemia. O gráfico que você que está acompanhando o RCN Notícias na live, o gráfico que você vê aí, ó, o maior pico que nós tivemos até então foi em agosto do ano passado, que dentro do mês de agosto registrou 442 casos. Foi o maior pico que nós tínhamos, né? Tivemos aí em junho do ano passado 16 casos, em julho 136, em agosto do ano passado foi o maior pico, 442. Depois foi caindo. Mês seguinte 275, 132 em outubro, 73 em novembro, em dezembro 35 casos dentro do mês, tá? São casos registrados dentro do mês. Aí depois, em janeiro, começou a subir de novo a curva e o gráfico. Começou a subir de novo. Foi para 181 casos durante o mês de janeiro. Em fevereiro, 177. E aí, em março em diante, a coisa começou a se complicar ainda mais aqui para Aparecida do Taboado. Em março, do dia 1º ao dia 30 de março agora deste ano, foram 419 casos. Em abril, 426 casos só no mês de abril. E aí você sabe quantos casos nós registramos nesse mês de maio? O mês ainda não acabou. Nós temos aí 25 dias, né? Contando hoje 26 dias que o boletim ainda não saiu. 504 casos só no mês de maio. Aparecida registrou 504 casos só no mês de maio. Os números são impressionantes. Preocupa as autoridades da saúde, traz um alerta à Aparecida do Taboado e a população precisa se cuidar. 504 casos só no mês de maio. A média é de mais de 20 novos casos a cada 24 horas nesse mês de maio. Então os números são preocupantes. Tivemos, portanto, aí nesse mês de maio, o maior pico de casos positivos desde o início da pandemia. Tínhamos aí o maior número que nós tínhamos dentro de um mesmo mês, dentro de um só mês, foi em agosto do ano passado. 442 casos positivos. E esse mês agora, ainda faltam 4 dias para finalizar o mês. E nós já temos aí registrados no município, confirmados, só dentro do mês de maio, 504 casos positivos de Covid. Os números que nós temos aí deste final de semana, só para você ter uma ideia, de sexta-feira até domingo, foram 84 novos casos. De sexta a domingo, esse último final de semana. Nós temos aqui, inclusive, os 2 boletins para você comparar. No dia 21, tínhamos confirmados 2.732 casos. No dia 24, 2.816 casos. Essa diferença aí, 84 casos em 3 dias. O número de óbitos, tínhamos 42 na sexta e 45 agora no último domingo. Foram 3 óbitos no final de semana, os números somados aí nos 2 boletins, né? A diferença dos 2 boletins. Portanto, a situação é preocupante em Aparecida do Taboado, é um alerta e agora saiu o mapa do Prosseguir. O governo do estado atualizou o mapa Prosseguir. No interior, a única cidade aqui do Mato Grosso do Sul classificada com a bandeira cinza, que é risco extremo de contágio, foi Dourados. E as informações é que o fecha tudo
como indica o Prosseguir, criado pelo governo do estado para orientar os municípios sobre como lidar com as ondas de contágio do novo coronavírus, dificilmente será adotado neste momento lá em Dourados. Segundo o Prosseguir, as orientações teria que fechar tudo, porque foi classificado como risco extremo de contágio, na bandeira cinza. Mas na avaliação da prefeitura lá de Dourados, adotar o fecha tudo só na cidade não teria eficácia por conta do contexto regional, né? Lá em Dourados. Os municípios vizinhos estão lá nas bandeiras vermelha, laranja, e aí a prefeitura talvez não vá atender esse fecha tudo. Na capital, em Campo Grande, também voltou a bandeira vermelha e o toque de recolher lá começa às 22 horas. Na região aqui, apenas Selvíria, tem também Ribas do Rio Pardo, um pouco mais distante aí, Brasilândia, que estão na bandeira laranja. Selvíria está na bandeira laranja, mas Aparecida do Taboado está na bandeira vermelha. E eu vou dar mais detalhes sobre o que muda aqui para Aparecida do Taboado, agora classificado na bandeira vermelha do Prosseguir. Eu vou dar mais detalhes do que muda, inclusive o comitê se reuniu hoje pela manhã e pode vir mudanças, já tem mudanças agora, só o fato de ter sido classificado como bandeira vermelha já tem mudança e eu vou falar dessas mudanças. Com o toque de recolher a partir das 22 horas, tem gente fazendo confusão em relação ao toque de recolher, é que o governo do estado anuncia o toque de recolher a partir das 21 horas, mas é horário MS, tá? Portanto, pra gente aqui, a gente estamos acostumados a utilizar o horário Brasília, então vou dar a informação com o horário Brasília. Aparecida agora, o toque de recolher é a partir das 10 da noite e vai até as 6 horas da manhã. Tá certo? Toque de recolher a partir das 10 da noite e se estende até as 6 horas da manhã. E também volta a proibir o consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos. Com essa mudança na cor da bandeira, nós estávamos na laranja e a situação piorou no município, fomos para a bandeira vermelha. Com isso, suspende também o consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos. Essas novas medidas valem a partir de amanhã, tá certo? E se estende até o dia 9 de junho. Agora, vale a partir de amanhã, vai da consciência de cada um já começar a atender isso, né? Porque a situação é crítica aqui no nosso município, com quase todo o mapa de Mato Grosso do Sul pintado de novo de vermelho, que indica alto risco de contrair a Covid e de colapso também no sistema de saúde. Portanto, Aparecida voltou a ter o toque de recolher às 22 horas às 10 da noite. Com essa terceira onda da pandemia em expansão, porque já estamos em uma terceira onda. Os números que nós mostramos ali já mostram isso aqui em Aparecida do Taboado. Não é verdade? No mês de agosto do ano passado nós tivemos um pico enorme. Depois descemos. Depois começou a subir de novo. E agora já superamos o pico de agosto, já são 504 casos só dentro desse mês de maio. Nós já prevíamos que isso poderia acontecer devido aos números crescentes de Aparecida do Taboado, tanto de óbitos quanto de novos casos positivos de Covid. Aparecida do Taboado estava classificado na bandeira laranja, que indica grau médio de risco. Mas com a classificação nova, que passa a valer a partir de amanhã, o toque de recolher começa às 10 da noite, vai até às 6 da manhã e também proibido o consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais e locais públicos também, tá? Você não pode pegar a cerveja e ir lá para a praça, sentar no banco da praça e ficar consumindo bebida alcoólica.
Aparecida do Taboado está na bandeira vermelha.